Oi pessoal, no vídeo de hoje, meu esposo e eu vamos ensinar a fazer picolé profissional em casa, igual aos picolé Magno e picolé à base de fruta, ótimos para consumo e principalmente para uma rendinha extra, então vamos lá para a receitinha. E meus amores, vamos iniciar a receitinha com 1 litro de água no liquidificador, meia caixinha de mistura láctea condensada, uma caixinha de mistura láctea de creme de leite, 4 colheres de leite em pó integral e a marca da sua preferência. Agora vamos pôr uma xícara de 200 gramas de açúcar. E agora vou colocar 6 colheres do pó saborizante sabor nata para deixar o picolé mais saboroso e cremoso. Agora vou pôr uma colher bem generosa de emulsificante. E logo após vou colocar meia colher do pó estabilizante Aqua 5. E agora, meus amores, vou colocar a Superliga Neutra, uma colher bem cheia, porque ela é responsável para dar mais consistência ao picolé. Vou colocar a banda de um abacate médio no liquidificador e logo após vou colocar uma colherzinha de corante alimentício na cor verde. E é bom dar uma misturadinha antes de ligar o liquidificador. E agora vou pôr para bater de 1 a 2 minutinhos no máximo. E uma dica, depois de bater, prove e ajuste a doçura para ver como é que ficou. No meu caso, estou adicionando meia xícara de açúcar. E vou bater novamente. E agora, meus amores, é só despejar na forma de picolé a mistura que a gente fez. E mais uma dica pessoal, ao preencher a forma de picolé, garanta que todos os espaços fiquem completamente cheios. E para isso pode ser necessário balançar a forma de um lado para o outro ou usar uma espátula. E vou terminar de colocar em outra forma um pouquinho menor. E meus amores, peço para vocês deixarem aqui no comentário de qual cidade você está assistindo e se vocês fazem essa receitinha para próprio consumo ou para ter uma renda extra. E vou levar para o freezer por aproximadamente 3 a 4 horas, meus amores. Olá pessoal, meu nome é Micaías. Vamos aqui dar continuidade no vídeo e agora vamos fazer o sorvete de flocos. A gente coloca 1 litro de água no liquidificador e depois meia caixinha de mistura láctea condensada daquela de 395 gramas e depois uma caixa de mistura de creme de leite de 200 gramas e em seguida 300 gramas de açúcar. Em seguida adicione meio pacote de bolacha recheada daquela tipo escureto ou Oreo, fica a sua preferência. Depois, agora a gente coloca 5 colheres de leite em pó integral. Em seguida, uma colher bem cheia de emulsificante. Em seguida, a gente adiciona 8 colheres bem generosas do pó saborizante sabor nata. Pessoal, a nata a gente usa para dar a base do sabor de flocos. Algumas pessoas usam baunilha, mas eu prefiro usar o sabor nata que fica bem mais saboroso. Em seguida, a gente vai colocar uma colher do pó estabilizante Superliga Neutra e depois outra colher do outro pó estabilizante Aqua 5. Em seguida, a gente coloca para bater a nossa mistura de 1 a 2 minutos. Agora, a gente vai colocar o chocolate granulado. No vídeo a gente usou aquele chocolate granulado de dois sabores, mas porque a gente não encontrou o mais correto, que seria o de um sabor só, que no caso é o chocolate marrom. Quanto à marca do leite, do chocolate granulado, pode ser da marca da sua preferência, viu pessoal? Menos a liga neutra e o pó saborizante emulsificante, que é bom que seja dessa marca que a gente utilizou. Agora a gente vai distribuir a nossa mistura na forma de picolé. Como essa forma é do picolé esquimo, a gente vai preencher apenas um lado dela, porque o outro a gente vai colocar um outro sabor, viu pessoal? Já nessa menor aqui, a gente vai deixar para ficar exclusivamente só o sabor de flocos. E agora, meus amores, vamos fazer o picolé do sabor de maracujá. No liquidificador, põe 1 litro de água, uma caixa inteira de 395 gramas de mistura láctea condensada, 200 gramas de mistura láctea de creme de leite, uma colher bem cheia de emulsificante, 100 gramas de açúcar, 5 colheres de suco em pó de maracujá e a marca da sua preferência, meus amores. E agora, pessoal, vamos colocar aí meia colher de Aqua 5 em pó. E logo após vou estar colocando uma colher da Superliga Neutra em pó. E por último vou estar utilizando um corante alimentício na cor amarelo gema 5 gotinhas.
E vou pôr para bater de 1 a 2 minutinhos para misturar bem e não criar bolinhas. E agora, pessoal, vou terminar de preencher essa forma que estava reservada com o sabor de maracujá. Terminei de preencher, vou levar para o freezer de 3 a 4 horas. E em outra forma de picolé, vou terminar de colocar o sabor de maracujá. E agora, com o auxílio de uma espátula, vou igualar toda a forma para todos ficarem no mesmo tamanho. E já vou levar ao freezer de 3 a 4 horas. E vamos repetir o processo pela última vez. Em um liquidificador, põe 1 litro de água, meia colher da superliga neutra, uma colher bastante cheia de emulsificante, 200 gramas de mistura láctea de creme de leite, meia caixinha de 395 gramas de mistura láctea condensada. E agora vamos pôr meia colher do Aqua 5 em pó. E vou colocar agora 4 colheres do suco em pó sabor uva. Vou pôr também a pontinha de uma colherzinha do corante alimentício sabor uva. E já vou pôr para bater de 1 a 2 minutos. E como sempre eu experimento depois de bater, eu percebi que está faltando mais um pouquinho de sabor, então eu coloquei mais 2 colheres do suco em pó. E agora eu vou despejar todo o conteúdo nessa forma de picolé. E pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. E após 4 horas no freezer, o picolé, todos os picolés ficaram durinhos o suficiente para pôr todos esses palitinhos neles, pessoal. E vai voltar para o freezer por mais 8 a 10 horas. Oi pessoal, estou de volta. Agora a gente vai começar a embalar os picolés. A gente vai usar esta embalagem transparente. Para diferenciar o sabor, basta anotar com um pincel. E agora, como processo final, a gente vai desenformar os picolés e estar embalando. Para desenformar o picolé, a gente coloca em uma bacia com água e depois a gente testa se o picolé vai sair. Se ele parecer que está muito duro, não está querendo sair, a gente coloca novamente na água de 15 a 30 segundos e retira novamente e vê como está. Quando o picolé estiver molinho no ponto de sair, a gente vai retirar todos da forma e colocar para descansar no freezer por pelo menos 5 minutos. Porque se a gente não fizer isso, ele vai ficar com a superfície muito mole e derretida e um pouco assim liguenta, não vai ficar um negócio muito legal. É importante, viu pessoal? Sempre desenforme e coloque novamente no freezer por pelo menos 5 minutos, então depois a gente vai começar a embalar novamente. Bom, a gente usa essas embalagens transparentes porque elas são bem baratas, muito baratas mesmo. Sai praticamente uns 10 centavos ou até menos que isso. Aí para saber diferenciar o sabor, você apenas escreve nas embalagens com um pincel, aqueles permanentes ou marca-texto comum, viu? Fazendo assim, a gente estará produzindo picolés de alta qualidade e baixo custo que encantam no sabor e no preço, garantindo ótima margem de lucro, sem abrir mão do prazer de quem consome. No próximo passo, a gente vai continuar com os picolés esquimó, começando com o mesmo passo anterior de colocando a forma na água para poder desenformar os picolés. No próximo passo a gente vai cobrir os picolés com chocolate e amendoim, que vai ser uma delícia. Para isso a gente vai precisar da cobertura de chocolate e do amendoim sem pele e sem sal. A marca pode ser de sua preferência, mas é importante que o amendoim seja exatamente este daqui. Após triturar o amendoim, você o coloca em uma tigela. E meus amores, esse é o tipo de embalagem que vamos utilizar para esse tipo de picolé. Atrás dele está escrito o sabor do picolé que vai ser utilizado. O processo é bastante simples. Em um copo fundo, põe a cobertura de chocolate já derretida, mergulha 1 ou 2 vezes o picolé, deixa secar na parede do freezer ou do congelador da geladeira, caso você não tenha freezer, e repete o processo mais uma vez. E repete esse processo novamente, mergulha o picolé dentro do copo fundo cheio de cobertura, deixa secar na parede do freezer ou da geladeira e repete esse processo mais uma vez para a casquinha ficar mais firme e consistente. E pessoal, vai ser quase o mesmo processo. Você vai mergulhar o picolé na cobertura de chocolate, vai colocar na vasilha que está com os amendoins já triturados e vai jogar por toda a extensão do picolé. Vai colocar lá na parede do freezer para secar mais rápido e vai repetir isso por quantas vezes você preferir.
E olha que resultado maravilhoso. Se eu pudesse, venderia desse jeito aí, porque atrai muitos olhares assim. E agora, por último, mas não menos importante, vamos embalar os nossos picolé de esquimo, pessoal. Eu vou utilizar a seladora aí, mas quem não tiver pode utilizar também a chapinha. E não tem segredo nenhum, meus amores. Colocou, selou e já tá pronto para vender. Vou colocar meu esquimo bem aí na embalagem, coloquei e vou selar. Pronto, acabou. Apertei ali, quem perceber tem uma luzinha ali pra gente se orientar. Na hora que a luzinha apaga, é a hora de tirar. E prontinho, meus amores, vou repetir esse mesmo processo por todos os picolé. Olha, meus amores, como ficaram lindos os nossos picolé esquimos, sabores de floco e maracujá. E esse aqui com amendoim por cima ficaram simplesmente divino, uma verdadeira tentação, não é mesmo? E os outros sabores, abacate, uva, flocos e maracujá, também ficaram maravilhosos, cremosos e irresistíveis. Tá um show de sabores por aqui, não é mesmo? E não se preocupe, meus amores, que esse tipo de embalagem aí não desgruda fácil, porque quando coloca, essa embalagem gruda. Então, não vai desgrudar do nada. E é isso, meus amores, vou deixando com vocês esse resultado maravilhoso dos nossos picolé de vários sabores, feito com fruta de verdade e no estilo esquimo, super fácil e muito econômico. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!